Olá, Angélica, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo seu carinho. Imagina, estamos aí. E eu queria que você se apresentasse, falasse a sua idade, onde você nasceu e onde você vive atualmente. Sim. Bom, meu nome é Angélica de Moraes, eu sou jornalista, crítica de artes visuais, curadora e moro em São Paulo desde 85. Eu sou do Rio Grande do Sul, trabalhei algum tempo lá na mídia gaúcha, né? Tive uma página de artes visuais. Depois eu vim para cá e trabalhei basicamente, a maior parte do meu tempo, trabalhei no jornal Estado de São Paulo, nos anos 90. Depois eu resolvi ter alforria e trabalhar por conta própria, escrevendo livros, fazendo curadorias. E é essa a minha vida. Conte um pouquinho sobre quando iniciou a sua experiência com curadoria. Você se lembra? Sim, perfeitamente. A minha primeira curadoria foi uma individual da Regina Silveira no Museu de Arte de São Paulo. Olha, que legal. Acho que comecei bem, né? Começou super bem. Comecei bem, graças à generosidade de Regina Silveira, que é uma grande artista e uma grande professora, antes de mais nada. Então, nessa época, quando eu a convidei para fazer essa exposição, o curador do museu era o Fábio Magalhães. Então, e eu trabalhava no Estadão. Eu fazia crítica de artes visuais para o Estadão. E eu vim acompanhando há algum tempo, profissionalmente, uma série de exposições, inclusive exposições internacionais, né? Bienal de Veneza, Documenta de Kassel e tal. E num determinado momento eu notei que eu estava prestando muita atenção, além de prestar atenção nas obras, eu estava prestando atenção de como elas eram colocadas no espaço e como é que era a estrutura que era utilizada para que aquelas obras fossem bem exibidas. Então eu já estava me preocupando com curadoria, em última instância, né? E aí eu resolvi, né? Eu pensei assim, o máximo que eu posso receber é um não, né? E não quebra osso. Aí eu propus pro Fábio Magalhães, ele topou. Como ele topou, aí eu fui propor para a Regina, né? Na sequência. A lógica foi a ilógica. E aí a Regina ficou contente com a ideia e a gente inclusive aproveitou a ocasião para fazer um livro sobre a obra dela. Foi meu primeiro livro também. E, por incrível que pareça, por essas precariedades da vida cultural brasileira, foi o primeiro livro da Regina também. A Regina já era uma artista consagradíssima e não tinha um livro ainda. O que acontecia muito, até os anos 90, acontecia muito, de artistas importantes não terem seu livro próprio, né? Hoje isso já é mais raro, ainda bem, né? Hoje a artista está começando, ainda não tem digamos assim, uma trajetória e já dispõe de boas publicações. Eu acho que com isso é mais uma demonstração que o circuito de arte no Brasil está se profissionalizando cada vez mais, né? Então, respondendo a pergunta, minha primeira curadoria foi essa. Legal. Joia. Bom, você sabe, atualmente eu desenvolvo a pesquisa de doutoramento que trata sobre os salões de arte contemporânea do ABC Paulista. Eu queria saber mais sobre a sua colaboração nos salões, se você se lembra do período e algumas coisas que você se lembra. Olha, datas eu vou ter que te oferecer depois. Não, tudo bem, é que são muitas participações também, né? São muitas participações e muitos salões pelo Brasil todo e que eu participei já desde Belém do Pará até enfim, no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, não digo do Oiapoque ao Chuí, porque no Oiapoque nem no Chuí tem salões, mas enfim, rodei esse Brasil todo e aprendi muito eu acho que aí nessa coisa de salões sempre tem uma discussão, né? Se o salão ainda é um formato, se não é um formato velho, se não é um formato que tem que ser reinventado. Talvez ele tenha que ser reinventado, mas eu espero que essa reinvenção nunca elimine a qualidade principal dele, que é essa democracia de acesso. Qualquer artista pode inscrever a sua obra. Então, isso eu acho muito bacana, porque não tem nenhuma outra estrutura no circuito cultural brasileiro que tenha essa permeabilidade
com o artista iniciante. E isso precisa haver. Porque se o circuito cultural não faz isso, o circuito comercial vai fazer isso, com outros critérios. Então, claro que a gente sabe que tem muito dono de galeria que visita esses salões e escolhe artistas, etc, etc. Mas ele vai ver isso a partir de uma primeira seleção, né? Eu acho que a presença do crítico, a presença do artista, aliás, eu acho fundamental que o artista sempre participe desses júris. Júri sem artista, eu acho que não se legitima, né? Tem que ter o artista participando também. Mas, voltando à tua questão, no caso específico do Salão de Santo André, eu participei diversas vezes. A gente tem o registro oficial, que eu perguntei esses dias para fazer uma espécie de colinha, né? Que eu participei 3 vezes, mas participei 3 vezes a partir dos anos 80. A partir dos anos 2000. Ok. A partir dos anos 2000. Mas eu acho que antes, nos anos 90, eu participei também 1 ou 2. Então, a partir dos anos 2000 foram 3. Eu imagino que eu devo ter participado. Imagina, quando a Sandra Cinto ganhou o prêmio, você estava no júri? Em 93. Por aí. Por aí. Um pouco antes também você já tinha eu acho que eu estava, não garanto. Hein? Estava? Isso você viu. Porque eu me lembro muito da obra da Sandrinha no Centro Cultural São Paulo, depois que ela participou de uma coletiva e tal. E a Sandra é um exemplo, talvez o maior exemplo que a gente possa ter dos artistas de Santo André que se projetaram através dos salões. E ela chegou no Centro Cultural São Paulo a partir de ter sido selecionada em salões regionais. E eu me lembro perfeitamente que quando eu vi a primeira vez uma obra da Sandra, eu tive 2 reações. Ou ela não está entendendo o que está se fazendo hoje, ou ela está sabendo muito bem e ela é extremamente corajosa. Porque ela estava fazendo uma figuração quando todo mundo estava fazendo abstrato, estava no reino do neoconcreto. Aí ela chega com nuvens, né? Nuvens, céus de nuvens. Eu digo, ou ela é muito esperta, ou ela não está sabendo de nada. Não, ela era muito esperta. E eu apostei que ela era muito esperta. E essa sensibilidade é importante, né? De apostar. É isso que eu estou dizendo também na tese, que essa aposta como uma aposta no artista jovem, como você poder colaborar com a promoção da obra dele e fazer isso tudo girar, né? Isso que é legal no salão, né? Que é essa proposta de você fazer. O salão é importante porque, ao mesmo tempo que dá oportunidade para o artista jovem ingressar no circuito, ele também dá oportunidade para o curador se informar a respeito da produção emergente, da produção que está surgindo naquele momento, né? Então, para mim, foi muito importante participar desses júris todos, porque me deram informação e conhecimento da cena da época, inclusive para escrever sobre outros artistas, de repente. Né? De repente tem um determinado artista que está expondo uma galeria como uma grande coisa, para um pouquinho. Não é tudo isso. Tem gente melhor que não tem galeria, né? Que está fazendo coisa bem melhor. Então, essas coisas. E eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que a função do júri se completa quando você consegue abrir caminho para esse artista, inclusive para exposições. Quando você está organizando uma exposição e você, sabendo que tem aquele artista lidando com esse assunto que interessa para a curadoria que você está fazendo, você chama. Sim. Então, quer dizer, você é também um veículo de divulgação da obra daquele artista que você selecionou no júri. Então, eu acho que aí se cria um circuito melhor, né? Verdade, legal. E como crítica, como você vê a construção dos acervos vindos do Prêmio Aquisição? Aí é uma coisa bastante complicada, porque depende da estrutura que cada cidade tem ou que cada instituição que realiza esse salão tem. No caso específico de Santo André, que é o assunto principal, né, do teu trabalho,
eu acho que existe ali um esforço muito grande de parte da Casa do Olhar de criar um acervo e de criar condições para que esse acervo seja conservado e exibido. Agora, nós temos que entender que a Casa do Olhar ela surgiu bem depois do início do salão. Então, ela com certeza abriga obras que foram danificadas nesse processo anterior à entrada em ação da Casa do Olhar. Então, eu acho que houve toda uma política muito bem sucedida, né, de conservação e de promoção de novos salões. Agora, tem esse passado, né, complicado, porque a gente sabe que na política geral desse país não tem continuidade. Então, sai um governo, entra outro, troca equipe, muda modo de trabalhar, até a pessoa ganhar aquela, digamos, aquela cultura da instituição demora, né? Eu quero, inclusive, aqui frisar que eu tenho grande admiração pela Paula Caetano, que foi a pessoa que mais se empenhou pela existência da Casa do Olhar e que fez um trabalho magnífico de preservação de acervo. Então, eu não sei quem são as pessoas que estão, digamos assim, dando continuidade a isso, espero que deem continuidade, porque ela criou, digamos assim, todo um background, né? Eu acho que é importante isso. Legal, obrigado. Quais dificuldades encontradas durante o seu contato com os salões? Inclui estruturas de trabalho, materiais físicos e procedimentos técnicos como de seleção. Como era a seleção? Qual era o ambiente que vocês tinham? Se isso era legal, era favorável? Se dava para você ter condições de ter essa... Olha, as condições para o júri funcionar, eu acho que se dividem entre antes e depois da adoção da seleção por dossiê. Porque antes eu achava uma estrutura muito perversa para com o artista que vai enviar a obra de longe. Então ele gastava um dinheirão para mandar a obra e de repente a obra não era selecionada. Então era um dinheiro posto fora, um esforço inútil, a gente sabendo o custo que é para um artista produzir sua obra, né? Quer dizer, ter que ainda arcar com transporte é complicado. Então eu acho que no momento que se criou a seleção, a primeira seleção através de dossiê e a segunda seleção com as obras presentes, eu acho que facilitou muito as coisas. Eu acho que um terceiro momento surgiu, não no salão de Santo André, mas num salão que um dos últimos salões que eu participei como júri, que foi no Salão Paranaense, que aí nós incluímos a seleção por imagem digital. Então, quer dizer, não houve nem gasto com correio. Pôde mandar por e-mail, né? E, claro, quando era um material mais pesado, mandavam, claro, com disquete e tal, ou mandavam por nuvem. Enfim, eu acho que nem tinha nuvem naquela... Não tinha. Faz 3 anos, né, a nuvem, né? Então, foi antes da nuvem. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, eu acho que os meios eletrônicos facilitaram muito o processo. Então, democratizaram mais o acesso do artista a esses salões. Então, se os salões adotarem esses sistemas, eu acho que facilita mais a seleção. Facilita bastante a seleção. Agora, outra coisa que eu vejo problema é o seguinte. Você seleciona um trabalho que é, por exemplo, uma videoinstalação. Aí vem a instituição e diz, nós não temos equipamento para montar essa obra. O artista tem que providenciar. Aí eu sempre digo, quem tem que ter o material para a exibição é a instituição. Mas até hoje, em todos os salões que eu participei, sempre se colocou esse custo nas costas do artista, que eu não acho justo. Não acho justo, porque muitas vezes o prêmio, mesmo sendo um prêmio bem razoável, ele pouco paga as custas da produção da obra, né? E não seria suficiente para pagar aluguel de equipamento eletrônico, que é caro, especialmente durante um período mais extenso, como é o caso de um salão, que às vezes é um mês e tanto de exibição. Então, eu acho que aí nós temos
uma questão complicada ainda a ser resolvida, que não foi ainda resolvida. Como você vê os salões municipais do ABC, no caso de Santo André, que continua ocorrendo nos dias de hoje? Como que você vê ele na atualidade? Eu acho como muito necessário. Eu não descartaria, primeiro de tudo, que ele já tem uma trajetória respeitável, né? Ele é um dos salões mais antigos do país. Então, eu acho que não é por ser antigo que tem que ser mantido, mas é porque já existe, a gente sabe a dificuldade que é do ponto de vista de legislação, já existe toda uma estrutura legislativa, digamos assim, aprovada, não é? Já tem aquela determinação, já tem a verba estipulada, não é? Que tem que ser usada e tal. Então, quer dizer, toda a estrutura logística está feita. Eu acho que o ideal seria atualizar o formato, mas entendendo que a atualização do formato passa por um longo processo de aprovação legislativa e política. Então, eu não sei, às vezes a gente quer o ótimo e perde o bom, né? Então, por isso que eu defendo o Salão de Santo André no formato que ele é, especialmente também porque ele fica numa região próxima à grande capital, né, à metrópole do país, e existe essa atração, não é? Das coisas acontecerem aqui, e muitas vezes o meio artístico da cidade fica relegado, porque o artista de Santo André, em São Paulo, ele está diluidíssimo, né? Lá ele tem uma atenção especial. Claro que o salão não é municipal, o salão é nacional, mas eu acho que ele tem também essa missão de, seja por salas especiais, seja pelo conhecimento mais próximo da obra, de dar um destaque aos talentos da terra. Né? Tem que ter, né? É verdade. Se existirem, né? Não, tem. E existem, tem existem. Bons, Esse que é o tem, detalhe. Tem bons, é verdade. Queria saber de você, como crítica, como curadora, se há na seleção, no momento da seleção, uma preocupação com a perpetuação daquela obra artista. Se é nítido, no momento da seleção, de que aquilo vai ficar para a posterioridade. Com certeza. É uma grande preocupação. Inclusive, por exemplo, quando se trata de uma instalação, que essa instalação seja seguida de instruções muito detalhadas de como elas devem ser remontadas, não é? O tal memorial descritivo da instalação, porque você não pode comprar uma instalação e depois não saber como vai remontar, porque vira lixo, vira um amontado de... Né? Não pode. Então, quer dizer, é também chamar ao artista um profissionalismo, que ele, quando apresentar o trabalho, que ele mande o memorial descritivo da instalação adequado. Se não está, o júri recomenda que ele faça. E essa recomendação é feita no momento da seleção. Porque a obra selecionada, ela é uma instalação, bom, então avisa o cara que ele tem que melhorar esse negócio aqui, porque está mal explicado. Aí ele vai fazer um detalhamento, entendeu? Então, quer dizer, existe uma preocupação do júri o tempo inteiro, pelo menos dos júris que eu participei, de favorecer a preservação dessa obra. E também o uso de determinados materiais que, por vezes, possam trazer problemas de conservação, né? Então, a gente tem que ter isso sempre muito presente, mas que não seja impeditivo, não é? Que seja indicativo, mas não impeditivo. De repente, você pode até sugerir digamos assim, a instituição que vai utilizar... Desculpa, não é que vai utilizar. Que vai guardar. Corta. O negócio é o seguinte, em certos momentos, quando existe algum material perecível, muitas vezes se indaga o artista se há necessidade do uso desse material perecível. Se há necessidade, vamos buscar junto à instituição que vai ficar com essa obra as condições de mantê-la. Por exemplo, uma obra do Nuno Ramos com parafina. Perguntamos, tem ar-condicionado na reserva técnica? Tem. Beleza, então pode.
não é? Sim, não. Porque a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público que vai ser gasto nisso. Porque o que adianta? Ah, bacana, a obra do Nuno é legal, mas se não tem um ar-condicionado no acervo, ela vai derreter, aquele tipo, né? Claro, não são outros, é aquele da época que ele usava parafina. Então, a gente tem que pensar, o dinheiro público não pode ser usado numa obra que vai perder a sua qualidade, vai perder a sua possibilidade de ser exibida. Sim. Vai exigir, inclusive, um gasto de restauro. Sim. Então, temos que pensar em tudo isso, porque é um exercício de uma economia muito delicada. A gente tem que economizar o tempo inteiro, tem que pensar na instituição. É verdade. O preço da obra. O preço da obra. Porque muitas vezes, num júri, você sabe que tem X de dinheiro para adquirir aquelas obras para o acervo. E aí você fica tentado a selecionar uma série de artistas bons. Mas aí você vai estar passando para o artista o ônus de reduzir o valor da sua obra para poder adquirir. Eu sou contrária absolutamente a isso. Eu acho que nenhuma aquisição de acervo via salão pode penalizar o artista. Ao contrário, o salão é uma ferramenta de apoio ao artista. Não é uma ferramenta da instituição ser apoiada pelo artista. É o contrário. Então, eu acho que no momento que a gente vai separar que obras vai adquirir, tem que se pensar muito nisso. Ah, essa obra é linda, mas ela vai gastar o valor todo Então, não pode. Né? Então, a gente tem que ter esse critério de seleção das obras que serão adquiridas, também tendo a percepção de que o artista não pode ser penalizado. Entendi. Basicamente é isso. Angélica, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer, assim, é muito bom falar com você, saber das suas Imagina, estamos aí. Sobre os salões e com toda a sua história de curadora e de crítica. E muito obrigada por ajudar a minha tese. Imagina, é um prazer, Douglas, é um prazer. Bom sucesso aí no teu trabalho. Obrigado.